Vamos então, turma, continuar o nosso material. Deixa eu só passar para a parte aqui, onde nós vamos conhecer agora a escola chamada epicurista, ou a corrente do epicurismo, e tentar entender ali o que essa corrente ela nos traz, o que ela fala, o epicurismo e o prazer e a felicidade. Quais são os meios que o homem deve buscar ali para alcançar a felicidade? É basicamente isso que essa escola traz para a gente. A gente aprendeu na escola anterior, no cinismo, que a vida, a busca pela felicidade está atrelada ali à vida simples. Uma vida simples é uma vida feliz, uma vida sem ter muitas coisas, contentando-se com o básico, o necessário, já nos é suficiente para ser feliz. Agora a gente vai conhecer ali o filósofo Epicúrio, que vai trazer para a gente, através da escola epicurismo, análise sobre a vida, sobre a felicidade, tá certo? Então vamos lá. Epicúrio, o prazer e a felicidade. Em um jardim, olha só que curioso, como a escola nasceu. Em um jardim, afastado do centro de Atenas, o filósofo Epicúrio fundou uma nova escola. Então nasceu ali dentro de um jardim, pessoas estavam ali conversando, e aí surgiu ali a ideia de formar uma escola, de criar-se uma escola, a escola epicurista, a escola de Epicúrio. Isso ocorreu no ano 306 a.C. Nessa escola, Epicúrio e seus discípulos viviam então em uma comunidade, passaram então ali a viver em conjunto, homens, mulheres, jovens, idosos, escravos, estrangeiros, compartilhando então do que eles julgavam ser uma vida simples e silenciosa. Então, a gente vai marcar esse ponto aqui. A escola do jardim, a escola Jardim Epicúrio, ela é chamada dessa forma, a escola Jardim, pela forma que ela nasceu, a escola nasceu, uma reunião em um jardim. Ficou conhecida então a comunidade que se formou ali, a escola Jardim, atraiu ali muitos frequentadores devido ao seu princípio fundamental. Então essa escola tinha ali um princípio fundamental, uma regra fundamental, uma regra básica. O prazer, que segundo a escola, segundo a corrente epicurista, é o princípio de uma vida feliz. É aquilo que nos permite alcançar a felicidade. Professora, o prazer é aquilo que nos leva a alcançar a felicidade. Mas que prazer? Qual é este prazer? O que é esse prazer na interpretação de Epicúrio? Para o filósofo, felicidade é o prazer resultante de satisfação de desejos, como crê a maioria das pessoas. Mas a maioria das pessoas acreditam que o prazer é satisfazer ali certas vontades, certos desejos. Mas o filósofo Epicúrio quer dizer o seguinte a respeito disso. Então, para o filósofo, a felicidade é o resultado de satisfação de prazeres. Muitas pessoas interpretam desta forma. Mas o que Epicúrio quer dizer com isso? Ele quer dizer que a felicidade é fundamental ou fundamentada no prazer, pois para ele tudo no mundo é uma matéria e o ser humano é movido por sensações, incluindo a felicidade. Então, assim, para ele, para ser feliz, o ser humano precisa sentir prazer. E o que ele quer dizer com isso? Quando nós temos vontade de comer, nós temos ali a nossa, bate aquela fome e nos dá a vontade de comer. Quando nós começamos a comer, aquilo ali começa a te gerar o quê? Um bem-estar, um prazer, e aquilo ali de uma certa forma vai começar a te levar ali o quê? Para a felicidade.
Imagine então se você estava mal-humorado porque estava com fome. E à medida que você começa a comer, a sua sensação começa a mudar e aí você começa a ter ali um humor melhorado, passa a ficar ali um pouco até mais alegre, falador, porque você teve ali a sua necessidade saciada. Então, para Epicuro, prazer é justamente esse tipo de prazer. O prazer que você consegue saciar, necessidades que você consegue saciar ao ponto de você, então, alcançar a felicidade. Então, com base essa visão, ou seja, no que se refere às sensações, ele utiliza um termo sensualista, mas, na verdade, com base nessas visões, nestas sensações, Epicuro dirá que todos os seres humanos buscam prazer e fogem da dor, e que para sermos felizes devemos gerar principalmente condições materiais e psicológicas que nos permitem, então, experimentar apenas o prazer da vida. Então, quando você consegue, principalmente, conceber muito mais sensações que levem a você ao prazer, buscar coisas que levem mais a você ao prazer, afastando da dor, é o que realmente, para Epicuro, tem conexão com a felicidade. Então, Epicuro praticamente diz que o homem deve buscar sempre o caminho das sensações que lhe deixem feliz, fugindo daqueles caminhos que lhe deixem e que gerem dor. Ou seja, busquem mais pensamentos que levem e conduzam à felicidade, a ter pensamentos que os levem e os gerem dor. Então, se você gerar pensamentos tristes, angustiados, infelizes, isso só vai te promover dor. E muitas das vezes essas dores acabam sendo até físicas mesmo, pontadas por tudo quanto é canto do corpo. Basicamente até como as pessoas, pesquisadores, psiquiatras, descrevem aí o estado de depressão nas pessoas. A pessoa se promove, é levado a um estado. Não quer dizer que a pessoa é depressiva porque quer ser depressiva, não. Situações, sejam físicas do próprio corpo, químicas do próprio corpo, relacionadas com situações externas, vão acabar levando aí ao quadro de depressão, vão levar aí à doença, depressão, e dependendo do grau desta depressão, ela pode causar ali tamanha dor nas pessoas que ela vai começar até também sentir dores físicas. Como para o filósofo Epicuro, você fugir desses tipos de dor. Quando alguém busca um psiquiatra, por exemplo, porque está aí passando por alguma situação, uma das coisas principais que o psiquiatra fala, principalmente para alguns quadros, dizer que as pessoas precisam buscar aquilo, que você precisa buscar aquilo que lhe deixe feliz, que lhe leve a você, te conduza ali a um estado de felicidade. É basicamente isso que o filósofo Epicuro dizia. Nós temos que buscar muito mais caminhos para aquilo que nos promove a felicidade, a buscar os caminhos que nos promovem a tristeza. Só assim nós vamos sentir ali, experimentar ali prazeres. Então, quando a gente busca sensações, quando a gente se permite experimentar sensações que nos promovam ali o prazer de viver, de ser feliz, isso nos conduzirá, então, para um caminho de felicidade. E prazer, para ele, é, sobretudo, então, a ausência de dor. Então, a única forma de você ser feliz é você ter a ausência da dor. É não se permitir a condição de sentir a dor. É não se permitir ali a pensamentos negativos, ruins, que lhe deixem para baixo. É buscar ali pensamentos positivos. Tem um livro que eu gosto muito, chamado de O Segredo.
O Segredo ele é um livro muito interessante, tem até filmes aí que já foram produzidos, ao qual ele acaba sendo ali um compilado, um relato de várias vivências de pessoas, relatos, experiências de pessoas que encontravam-se numa condição e que começaram a buscar ali traçar um caminho diferente. E o livro ele é bastante interessante porque ele traz para a gente o quanto o poder da mente é essencial para a busca destes caminhos completamente opostos. Ou seja, seu pensamento, sua mente, ela vai ser grande responsável para te conduzir ou ao caminho da felicidade ou ao precipício, ao caminho da tristeza. Então, quando você permite que a sua mente leve a você a ter pensamentos negativos, você só vai produzir sentimentos ruins e negativos. Mas quando você conduz a sua mente a pensar de forma positiva, mesmo que a realidade conspire totalmente contra isso, mas se você permite se pensar positivamente sobre as coisas, você vai ali buscar ali formas de ser feliz. Até relatos dentro desse livro, O Segredo, de que quando se pensa de forma muito negativa sobre as coisas, elas podem até nos trazer doença. Então, quando nós temos muito pensamentos negativos e concebemos muito pensamentos negativos do tipo, não vai dar certo, eu não sou capaz, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um burro, eu não tenho capacidades, eu não vou aprender. Quando a gente profere essas palavras, nosso pensamento vai realmente reproduzindo aquilo ali e vai realmente tornando aquilo uma verdade que você acredita. Mas quando você começa a pensar de forma diferente, quando você começa poxa, eu sou uma pessoa bacana, poxa, eu sou uma pessoa hiper legal, poxa, eu sou uma pessoa, eu sou bastante sabido, poxa, como que eu sou inteligente. Quando você começa a explanar, esboçar pensamentos mais positivos, você realmente começa a ter sensações muito mais diferentes. Isso vale até muito para... Alguém já deve ter visto aí algum relato, alguma experiência com relação a uma planta. Quando você pega uma planta para cuidar dela e você começa todos os dias a falar para ela, você é feia, você é horrorosa, você não vai produzir, não vai prosperar, você não vai crescer, você não vai desenvolver. Eu já até vi algumas coisas em televisão falando sobre isso. E aí a pessoa falando de forma muito negativa, aquela planta realmente secava e não crescia. Agora, fizeram a mesma experiência de forma contrária. Pegaram ali uma outra planta e começaram, todos os dias, aquela pessoa começou a elogiar. Você é linda, você é maravilhosa, você vai brotar uma flor linda, maravilhosa de você, você é perfeita, olha só suas folhas. Começaram a observar que quando você elogiava, aquela planta realmente frutificou, aquela planta realmente ficou belíssima. Então, olha só como que a gente pode usar o exemplo da planta, que é um ser vivo, para falar de nós seres humanos. Quando nós tratamos bem as pessoas, a gente só sente bem-estar. Agora, quando nós tratamos mal, quando falamos mal, quando só proferimos críticas, quando só colocamos essa pessoa para baixo, ela só vai murchar e vai definhar igual uma planta, igual aí a uma flor. Agora, quando você elogia, coloca para cima, você só faz o quê? Enaltecer essas pessoas. Então, isso é muito primordial, isso é o que para Epicúrio promove aí a felicidade, ausentar-se da dor em busca de uma felicidade. Eliminar certas crenças. Uma das principais causas, segundo Epicúrio, a escola, da infelicidade, da angústia, são as preocupações que nós temos, sejam elas vindas aí religiosas ou de superstições
ou sobre outras formas de aprendizado. Ele se refere aqui ao termo que certas crenças e religiões acabam nos impedindo. Por exemplo, aqui é uma reflexão do Epicúrio. Por exemplo, os gregos temiam muito ofender os seus deuses e serem terrivelmente punidos. Lembram lá daquele pensamento mitológico? E de serem terrivelmente punidos por ele. Talvez viviam ali sob o pavor de que certas divindades acabassem interferindo então sobre suas vidas e acabavam mudando sua sorte ou tirando-lhe ali seus entes queridos. Todo esse sofrimento poderia ser evitado, segundo o Epicúrio, se as pessoas compreendessem que o universo ele é inteiramente constituído de outras explicações, de outras matérias, de outros seres que vai muito além do que esses deuses, essas divindades. Inclusive aí até o próprio ser humano. Veriam que tudo que acontece, por exemplo, pode ser explicado por meio de movimentos, outras explicações. Então, certas coisas elas não são só explicadas por uma via de conhecimento. Lembra que quando você estuda o pensamento mitológico, as pessoas elas só conheciam, só tinham respostas ou obtinham respostas sobre certos questionamentos vindos do saber mitológico, daqueles relatos, daquelas narrativas passadas de geração para geração. Quando estes homens começaram ali a se permitir ali uma nova reflexão, um novo pensamento, fazendo ali uma autocrítica, uma reflexão diferenciada, um mundo de situações começaram a ocorrer dentro daquela sociedade grega, acabou conduzindo então o homem a outras vias de conhecimento, saindo então ali daquele único saber limitado mitológico para então um pensar filosófico. Então, o que o filósofo diz aqui é que quando você se permite a restringir-se a certos valores, a certos conhecimentos, a certos aprendizados, quando você só diz que é só aquilo ali e não há outras formas, você então se limita e você não consegue realmente crescer, evoluir. Foi o que eu acabei de relatar agora anteriormente, quando você começa a se auto-sabotar, dizendo que você não possui capacidades, você realmente acredita naquilo ao ponto mesmo de você não conseguir produzir essas capacidades. Agora, quando você se abre ou permite-se a pensar de forma diferente, não, eu sou capaz, eu tenho condição, eu tenho dificuldades, mas eu vou superar essas dificuldades. Quando você começa a ampliar seu pensamento para outras vias, isso vai acabar te conduzindo ali para uma outra realidade que vai ser muito mais sentida por você de forma positiva. Então, quando você explica ali as coisas de forma diferenciada, que até então antes produziam as forças cegas e indiferentes ao homem, e quando você começa a desviar desse caminho, aqui o Epicúrio então diz que você começa a caminhar para outras formas de conhecimento. Aqui, por exemplo, ele fala até sobre teorias, outras teorias, né, a produção de novos pensamentos, que no caso, na época, que o saber mitológico estava atrelado às religiões e às superstições, e aí quando você começou a conduzir ali novos pensamentos, isso promoveu ali a busca e a compreensão e a resposta, por exemplo, para os fenômenos da natureza, para os seres, através ali de novas teorias, novas análises, e aí ele cita ali a teoria do filósofo Demócrito, falando ali sobre os átomos, a teoria ali mecanicista. Mediante essa compreensão materialista do universo e do ser humano, Epicúrio sustenta então que as pessoas também se livrem de um outro grande problema e fator angustiante da infelicidade, que é o medo da morte. É o medo da morte, do morrer. Acostume-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal reside das sensações. A morte é justamente a privação das sensações.
A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona aí a uma vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito, que nós não vamos viver para sempre. Se você analise e conclui isso, que você não vai viver para sempre, você vai então encarar ali a morte de uma outra forma, eliminando então aquela ideia de que você é imortal, que nós não somos. Então, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ué, está vivo graças a Deus. Ao contrário de quando a morte está presente, nós é que não estamos vivos, né? Obviamente. Então, assim, uma coisa e a outra estão completamente conectadas, interligadas. Professora, que negócio profundo, que negócio complicado, difícil. Não, não é difícil. Ele é o autor que está mostrando para a gente meios, calma um pouquinho, meios de você procurar aí a felicidade de uma forma muito mais explicada, exemplificada, detalhada, através então dessas análises. Eliminar ou moderar os desejos. E aí vamos fazer ali outras reflexões sobre a teoria do Epicúrio. Epicúrio também dizia que quem espera muito sempre corre o risco de se decepcionar. Por isso, ele recomenda que as pessoas eliminem tudo aquilo que é desnecessário e se permite apenas aos naturais e necessários, mesmo assim como moderação. Ou seja, se você atrelar a sua felicidade a determinadas coisas que realmente não são necessárias, você só vai se decepcionar. Por exemplo, atrelar a sua felicidade no outro, atrelar a sua felicidade na existência de algo. Você tem que sim buscar a sua felicidade por desejos e anseios próprios e naturais, de uma forma bem moderada. Não atrelar a sua felicidade a coisas que você acha que vai ser o responsável pela sua felicidade. A sua felicidade não vai ocorrer por meio de coisas. A sua felicidade só vai ser possível por meio de você mesmo. Você mesmo entendendo e encarando que você pode ser feliz, independente de ter tudo ou todas as coisas, de ser ou de não ser. É a sua felicidade que realmente importa. Então, isso significa fazer uma distinção entre o desejo para o filósofo, que para o filósofo podia então ser classificado de 3 tipos. Então, aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente para o filósofo importa como caminho para a felicidade. São três, ele classifica aí 3 tipos de desejos. Os chamados desejos naturais, aquilo que é necessário, ou seja, aquilo que realmente é necessário a você para o caminho da sua felicidade. Comer te torna-se feliz, te leva à felicidade, beber te sacia a sede e o dormir te promove o descanso. Naturais e desnecessários, e aquilo que é considerado desnecessário. Os desejos de comer alimentos, tomar outros tipos de bebidas caras, dormir em lençóis luxuosos, ou seja, atrelar ali a sua forma de felicidade a coisas que são consideradas supérfluas, o supérfluo, não naturais e desnecessárias. Atrelar ali a sua felicidade, como é que moveu um pouquinho o texto, sem querer, naturais e desnecessárias. Não naturais e desnecessárias, como o desejo pela riqueza, pela fama, pelo poder. Ou seja, isso aí não tem nada a ver. Então, contentar-se com um pouco seria o segredo do prazer e da felicidade. Com a expectativa reduzida, não há decepção. Então, quando você restringe ali a sua felicidade, concebe ela por meio daquilo que você realmente entende que é o necessário e o que é prescindível, é importante, você não vai se decepcionar. Então,
É um grande prazer poder advir de um simples copo de água. Gozar o prazer eventual de um banquete, sentir ali o prazer de alimentar-se, de participar de um banquete, ou ocupar um cargo elevado que não é proibido, você pode desejar esse cargo, mas não deveria ser desejado sempre, pois mais cedo ou mais tarde você vai acabar se insatisfazendo, tendo desprazer ou infelicidade. Ou seja, limitar ali, buscar a felicidade e ao alcançá-la, viver bem com isso, viver feliz, buscando não caminhar isso a novas vias, a outros meios de ser feliz. Epicúrio diz, por exemplo, que quando você alcança a felicidade, se você não basta se contentar com ela e acreditar que você pode ser muito mais feliz do que isso pode acabar até te desvirtuando, te promovendo a insatisfações, que não é o caminho que o Epicúrio conduz. Vamos finalizar aqui. Então, como nem todos os prazeres contribuem para uma vida feliz, como foi citado ali acima e analisado por Epicúrio, você não precisa de outras formas de prazeres, senão o necessário para ser feliz, como apontou Epicúrio, podemos concluir que alguns prazeres são superiores a outros. Por isso o filósofo recomenda agir, então, com uma forte prudência racional, isto é, avaliar a ação de cada um deles, analisar realmente cada coisa que lhe concebe prazer e concluir se aquilo ali realmente é prescindível, é necessário, e excluir aquilo que não é. Se fizermos uma comparação entre os prazeres, veremos que, conforme assinalou o filósofo, alguns são muito mais duradouros e encantam o nosso espírito, com a boa conversação, a contemplação das artes, a audição da música, ou seja, aquelas coisas que realmente eu busco em prol da minha felicidade, elas vão ser muito mais satisfatórias e duradouras do que aquelas que são supérfluas, passageiras. Já outros motivos, por exemplo, como explosões de paixão, são muito mais intensos e imediatos, mas podem perder força com o passar do tempo. Então, quando você se permite a sentir algo realmente verdadeiro e concreto, tem tendência a ser muito mais duradouro. Ou seja, quando você realmente encara aquilo que é necessário à sua vida, que tem realmente prioridade, isso vai te promover uma felicidade realmente muito mais duradoura. Agora, quando você se agarra a coisas que são passageiras, que são rápidas, que elas requerem renovação o tempo todo, por exemplo, atrelar a sua felicidade na felicidade do outro, e isso foge dos seus dedos. Então, nós não podemos ser felizes por outras coisas. A gente tem que ser feliz racionalizando realmente aquilo que nos traz a felicidade e que vai nos permitir ser feliz. Atrelar a sua felicidade a coisas, a desejar coisas dos outros, a ter coisas, ou a possuir coisas, ou a analisar que você só pode ser feliz por causa do outro, essas coisas são passageiras. Isso não é realmente o motor que lhe leva, que gera a felicidade. Então, a gente analisa que certos prazeres são mais duradouros e encantam o espírito, e há outros que são movidos a coisas assim instantâneas, rápidas, igual miojo, que quando você come acaba e acabou. Então, quando você se deixa conduzir por coisas rápidas, imediatas, ou seja, eu quero ter isso aqui porque se eu tiver eu vou ser feliz, mas ao obter aquilo, a sua felicidade passa, aí você quer ter outras coisas, isso não são fontes reais de felicidade, são coisas passageiras. Então a gente precisa ter ali um raciocínio realmente sobre, será que é isso realmente que importa? Será que se eu realmente tiver os melhores sapatos, os melhores brinquedos, as melhores roupas, será que se eu comprar aquela calça que eu tanto quero para ir para a festa,
aquilo é realmente a minha fonte de felicidade, ou estar lá junto com as pessoas, brincar, sorrir, usar o que se tem e já está suficiente. Será que realmente não é isso o que importa? Às vezes nós, seres humanos, perdemos tanto tempo desejando das coisas que a vida passa, a felicidade passa assim no piscar dos olhos, te dando tchau, e não tem como você resgatá-la, né? Esse discernimento nos possibilita realizar uma escolha prudente e racional. Então, temos que ter prudência e raciocínio. A gente tem que realmente... Será que isso realmente importa? Será que eu preciso realmente disso? Evitando aqueles que podem nos produzir infelicidade. Porque se você deseja tanto uma coisa, quando você alcança, acabou. Acabou. Então, dizer não de vez em quando não dói, não. Dizer não, às vezes, é muito bom, porque você vai buscar outros meios para a sua felicidade. Você vai se desprender daquilo que você achava. Nós não devemos nos conduzir à felicidade por achismo. Nós devemos nos permitir a felicidade por coisas concretas, reais, com coisas que realmente importam. Então, deste modo, segundo o filósofo Epicúrio, quando nós discernimos de forma prudente e racional a felicidade, a busca pela felicidade, afastando-se daquilo que nos gera infelicidade, a gente conquista ali a autarquia, isto é, o domínio próprio sobre a sua vida, sem depender de coisas externas. Então, quando você compreende que a sua felicidade depende única e exclusivamente de você e que ela não depende do outro, você alcança aí a autarquia, o domínio próprio da sua felicidade, sem depender de coisas externas. Pela autarquia, conforme sustentou Epicúrio, o filósofo, a gente ascende, a gente alcança a ataraxia, que significa o quê? É uma palavra de origem grega que significa o estado de imperturbabilidade da alma. Então, quando você conquista a autarquia, o entendimento, o domínio próprio daquilo que realmente te faz feliz, sem atrelar a sua felicidade a coisas externas, você alcança, então, a ataraxia, que é o estado de você não ser perturbada, nada vai te afetar. Você consegue entender tamanha a sua felicidade, de onde ela vem, que nada à sua volta vai afetar, vai te perturbar, vai prejudicar a sua felicidade. Pode o mundo estar caindo, mas você consegue se manter ali, manter uma estabilidade, manter ali, manter-se de uma forma que você não busque se afetar. Então, a gente pode usar a pandemia para entender isso aí. Quando a gente, na pandemia, pôde fazer ali uma reflexão própria, né, sobre a vida, sobre si, promoveu ali um autoconhecimento para todos, né? E aí você passou então ali a produzir, buscar a sua felicidade por meio mais simples. Às vezes as pessoas, antes da pandemia, achavam que ser feliz era todo final de semana bater perna no shopping, comprar, gastar, comer e ir para festas, eventos, ir para certos lugares. E aí, como se viu na pandemia, voltou-se para uma autoanálise, um autoconhecimento, para uma reflexão para o interior, e começou a perceber que em coisas simples ele poderia ter a felicidade. E aí, o que isso promoveu? Promoveu que você, então, alcançasse aí uma ataraxia, um estado que a pandemia podia estar acontecendo. Algumas pessoas acabaram fazendo isso. Algumas pessoas entendiam o que estava acontecendo, mas buscaram ali uma tranquilidade para poder passar por aquele problema de forma tranquila. E existem aqueles que passaram pelo problema de forma desesperadora. E o Epicúrio, ele diz que você pode fazer diferente, que você pode, mesmo ao caos e aos problemas, em meio aí
aquilo que é dito que é o mais importante, você pode buscar em si mesmo o entendimento daquilo que é importante. Porque aí, ao fazer isso, você vai então encontrar ali aquilo que não vai perturbar, vai alcançar ali um estado imperturbável do seu espírito, vai estar sempre de bom humor, sempre feliz, vai caracterizar isso aí como uma total indiferença ao que ocorre. Ou seja, tá o mundo num caos, mas eu busco aqui, um caminho diferente, busco aqui uma paz que possa me conduzir então ali a encarar esses desafios de forma um pouco mais tranquila. E existem pessoas assim realmente que conseguem. Eu costumo brincar que pessoas que conseguem, no meio do caos, manter ali uma tranquilidade são os seres de outro planeta. Porque é difícil? Mas não é impossível. Não é impossível você trabalhar isto dentro de você. Então, essa seria, para o filósofo, a conquista da autarquia e o alcançar ali a ataraxia, o estado da imperturbabilidade, seria então o objetivo para a felicidade suprema, o estado final, que é a felicidade total, a felicidade suprema. Você vê que em nenhum momento ele fala de felicidade atrelada a coisas materiais. Ele fala da felicidade com reflexões e autoanálise, né, interna, buscas internas. E aqui fica então, finalizamos essa corrente, a escola epicurista, bastante interessante. Eu gosto muito da corrente da escola, ela traz aí uma reflexão muito interessante, faz a gente refletir sobre muitas coisas, né? Começa a gente, quando a gente conhece a escola epicúrea, a gente começa a pensar assim, poxa vida, realmente, né? Eu reclamo de tantas coisas, eu estou tão insatisfeito com tantas coisas e há pessoas talvez em condições piores do que a minha, mas que são felizes, vivem bem, estão aí sempre sorrindo, e às vezes eu estou amargurado, estou com cara emburrada, estou triste. É possível a gente buscar aí, através de uma autoanálise, a mudança. Não é impossível não, tá certo, turma? Várias reflexões, espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho grande, sim, é uma parte um pouquinho grande a escola epicurista, mas é muito válida a gente detalhar, bater aí bastante na tecla, eu bati bastante na tecla para que vocês pudessem compreender, tá certo? Então, preste atenção bastante nessas palavras-chave aí, autarquia, ataraxia, racionalidade, preste atenção bastante nessas questões aí que ele define como, classifica como elementos, distinções de desejos, de prazeres. Então, tenham bastante atenção aí nessas palavrinhas chaves que que foram surgindo dentro do nosso material, certo? Um beijo, turma, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo material.